é Amanda e eu sou uma professora de inglês aqui na Show Skill. E hoje eu vou falar sobre a minha viagem para a China. So, for the ones that... Então, para quem não sabe, eu fui para a China dia 18 de novembro, entre viagem e conexão, e eu voltei no dia 26. Lá a gente passou 5 dias só, mas a gente passou praticamente 2 dias viajando para ir e 2 dias viajando para voltar, levando o tempo que levaram para um voo para o outro nas conexões. O motivo da viagem foi a Olimpíada da WMTC 2019, que aconteceu em Pequim, na China. Como é que eu fui convidada, eu e o grupo de 6 pessoas, para ir para lá? Então, tem uma Olimpíada que se chama Matemática Sem Fronteiras, que é feita aqui no Brasil. Agora eu não me recordo se é feita pelas algumas particulares também, mas todas as públicas são convidadas a fazer. E por isso todo mundo que me pergunta, eu digo, faz as Olimpíadas, porque se a tua escola te dá a oportunidade de fazer uma Olimpíada, é só coisa a ganhar pra ti, nada tu vai perder. Eu sempre fiz todas as Olimpíadas do SESI, que era a escola que eu estudava, e eu acabei indo para essa viagem incrível que eu vou guardar pro resto da vida. Quem é que faz isso? A Júlia. O que a gente foi para lá por conta da rede POC, que é a rede que financia essa Olimpíada acontecer, e ela também ajudou a gente bastante com os trâmites do visto e esse tipo de coisa. Mas isso, exceção minha, todas as outras equipes que foram do Brasil tiveram que pagar tudo. A escola não cobriu com quase nada. A gente ganhou praticamente toda a viagem pelo SESI, pela rede Fiergs. E inclusive a gente fez entrevistas para a TV Fiergs, e se vocês quiserem eu posso passar o link e botar aqui na descrição depois. Depois dessa parte. Corta, parando o vídeo. A gente fez 3 conexões. Foi de Porto Alegre para São Paulo, depois São Paulo para Alemanha e da Alemanha para Pequim. E daí isso na ida e na volta. A gente teve muita sorte, todo mundo diz, porque passar pela Suíça é um saco e passar pela África do Sul também é um saco. Cada um por seus motivos, mas enfim. Tem muita gente que diz que não pode aparelho eletrônico, porque uma das minhas pretensões era comprar um Xiaomi, não sei como se fala exatamente, perdão, lá. Só que eu descobri que na bagagem despachada não tem problema nenhum. E se tu botar na bagagem de mão também, eles só vão pedir para tirar e vão perguntar o que é isso, normalmente em inglês, então é muito bom saber inglês em viagem internacional, é essencial. E daí tu responde e tá tudo certo, passa. Teve uma amiga minha que ela comprou um globo de neve e não passou porque era líquido, e daí ficou na Alemanha. A comida da China tem 2 extremos. Ou é pimenta, e eles não gostam de pimenta. Vou botar um pouquinho de pimenta, que é o que a gente faz aqui no Brasil. Eles só sentem o gosto da pimenta. Ou não tem gosto de nada. É literalmente nada. Você põe na sua boca e é gosto de água, que não tem nada. É absurdo.
segredo. Lá no fundo do avião, quando tu tá indo pro banheiro, tem uma janela enorme. E daí a gente ia pra lá, pra olhar onde é que a gente tava. E a cena mais bonita que eu vi na viagem inteira não foi na China, foi dentro do avião. Foi quando a gente estava saindo do Brasil, a gente costeou até o Nordeste, um pouco antes, e tava de noite. Então a gente viu, aqui é o Brasil, a gente viu o avião costeando a costa brasileira e saindo pro mar. Ou seja, a gente viu todas as luzes da noite e depois indo para a imensidão do mar. É muito, muito, muito lindo. Agora eu respiro e eu... Quando a gente chegou, finalmente, na China, a gente já chegou na capital. Então, só pegamos uma van que a própria Rede FOC conseguiu e fomos direto pro hotel. O hotel, ele acontecia tudo dentro dele, a Olimpíada, alimentação, tudo acontecia dentro daquele hotel, então a gente não teve que sair para nada, só para comprar comida e para fazer as visitações, que a gente foi para 4 lugares diferentes. O hotel era lindo, eu vou botar algumas fotos depois. E, nossa, não era totalmente tradicional, mas ele tinha uma parede no saguão principal, onde eram feitas as refeições, que era tipo um dragão, porque o dragão é um dos animais místicos deles, da tradição chinesa. E, nossa, era muito lindo, muito lindo. E apesar da gente ter ido pra lá no inverno, a gente não passou frio em nenhum momento no hotel. Porque eu acho que é a mesma tecnologia de calefação que acontece nos Estados Unidos. Então, tu botava uma manga comprida ou até uma manga curta às vezes e tava tipo super de boa, enquanto do lado de fora tava 5 graus. Teve um dia lá que foi o dia que a gente foi à muralha, que chegou a fazer menos 2 graus. Não neva porque não nevou, e costuma não nevar na China, porque não é úmido o suficiente. O clima lá é meio estranho comparado ao daqui. Não chega a ser um Rio Grande do Sul da vida, mas também não chega a ser o clima tropical, que é um pouco mais... é diferente. Para quem já viajou para vários lugares sabe do que eu tô falando. Eles têm muito problema de saúde porque é seco. O ar é seco deles. E outra coisa, curiosidade, a máscara que eles usam, se tu for olhar, eles não usam por causa da poluição, eles usam por causa do frio. Se tu for botar a máscara, agora que tá todo mundo em época de coronavírus, sabe? Quando tu põe a máscara e respira, fica quentinho. E como não tem casaco pra botar na cara, eles põem a máscara e daí fica quentinho e daí tu te aquece mais fácil. No primeiro dia que a gente chegou, a gente chegou dia 20, se eu não me engano. A gente chegou lá dia 20, mas era tipo 6 horas e lá 6 horas tá claro ainda. Daí, obviamente, a gente chegou podre pelo fuso horário, porque é 11 horas a mais. E daí praticamente só jantamos, aquela janta estranha deles, porque a comida é estranha, e a gente dormiu, basicamente. A ideia era sair para conhecer os arredores de noite. O hotel era em própria Pequim, mas era um pouquinho afastado do centro. A ideia era sair, mas todo mundo acabou dormindo e acordando só no dia seguinte. No dia seguinte,
a gente foi para 2 lugares. Foram 2 lugares por dia, tá? Então, a gente visitou a Cidade Proibida e a Weifuding. Primeiro falar sobre a Cidade Proibida. A Cidade Proibida era um lugar que vários imperadores moraram. Eles moraram lá e era proibida, se chama proibida porque nenhum morador da China podia entrar lá, porque era um lugar do imperador, então é sagrado. Lá é um lugar mais tradicional chinês que a gente foi, inclusive bem mais do que a muralha, porque tem desenhos e não tem a cultura escrita nas paredes, e se tivesse a gente não ia entender, porque o abecedário é diferente, mas tem muita arquitetura e muita estátua, e é muito bonito. E, outra coisa, é muito raro tu ver um chinês de branco, porque branco para eles é luto. Então, uma coisa que eu tive que cuidar bastante era não usar branco, porque eu gosto muito de usar a cor, mas eles iam ficar te olhando meio estranho e é a cultura deles, né, gente? Enfim, a gente saiu da Cidade Perdida e daí depois eu não lembro se é bem pertinho ou se a gente pegou a van de novo e foi mais um pouco até a Weifuding, que é a rua que a gente foi. Essa rua, ela seria a rua de compras que a gente teria acesso, porém ela é muito marcas americanas, sabe? Essas marcas que tinha Vague, tinha marcas de maquiagem, tudo muito barato, porque era feito na própria China. Então, tudo muito barato. Eu não cheguei a comprar nada, assim, mas porque eu não tinha levado dinheiro suficiente. Mas se não, nossa. Então, o nosso objetivo lá era comprar cacareco, comprar coisa para trazer para a família e dar para todo mundo de lembrança, né? Então isso eu acabei faltando, porque não teve muito lugar que a gente foi, além do mercado, que a gente foi perto do hotel, que a gente foi caminhando, e os 4 lugares que a gente visitou. Então, é isso. Depois da Weifuding, a gente foi no McDonald's. Tu pode pensar, nossa, o McDonald's é igual ao do Brasil. Não é. Ele é a mesma marca, então tem o mesmo padrão, tem um padrão da faixa, tem o logo é igual, mas os sanduíches não são iguais. A gente comprou, quando a gente estava na conexão de Frankfurt, a gente comprou também no McDonald's e também é diferente. Então, outra dica, esse vídeo vai estar lotado de dica, o número 1 do McDonald's é todo o mesmo em todos os lugares do mundo. Então, é o hambúrguer tradicional. Então, se tu quiser comer e, quero comer o hambúrguer do Mac, e pra ter certeza, o 1 é sempre o mesmo. Se eu não me engano, é o Big Mac. Nesse lugar também, como é um lugar muito tradicional e os palácios são bem tradicionais, a gente viu as mulheres vestidas com a roupa tradicional da China. Então foi bem legal. Daí nisso foi no 2º dia. No 3º foi a prova, que eu vou contar pra vocês daqui a pouco. E daí, depois, no 4º dia, a gente foi
para o Palácio de Verão, que era onde o imperador ficava no verão, porque na Cidade Perdida não é que é quente, é que não passa vento, então no verão ele não conseguia se refrescar. Daí no Palácio de Verão passa vento o tempo todo e é bem fresquinho. Como a gente estava lá no inverno, era um pouco mais frio, mas ainda é muito bonito, é cheio de árvores, não deixa de ser tradicional. Tem alguns palácios, eu não sei dizer quantos, mas é bem bonito e lá tem algumas lojinhas. E outra coisa, na China é extremamente comum pechinchar. É muito mega comum pechinchar. Inclusive, se tu não pechinchar, eles não vão te vender. A gente tentou fazer isso. A gente falou com uma moça, na verdade foi um colega meu, falou com uma moça e daí, quanto é que é isso? E daí ela falou, digitou o número na calculadora, já que é muito comum ter estrangeiro, então eles digitam. E daí mostrou pra ele, daí ele, tá, e foi entregar o dinheiro. Ela disse não e saiu. Eles não admitem, tu tem que pechinchar, sério. Porque normalmente eles... História real. Teve um moço que ele foi vender cartão postal pra gente. E daí tava por 60 ienes. E daí a gente pechinchou. Uma frase boa de falar quando você vai pechinchar é pian irian, que é desconto, que é pian irian. E daí pediu e acabou chegando a 5 yuan. É um absurdo. E eles põem o preço lá em cima porque sabem que as pessoas vão pedir desconto. Então, é da cultura deles, é bem diferente daqui, mas acaba sendo muito legal pra gente estar no final. Depois disso, a gente foi pra muralha. E lá eu comprei isso aqui. É uma mini orelhinha. Muito bonito. Aqui tem uns escritos em chinês. Eu até hoje não sei o que está escrito. Deve ser Muralha da China. Mas é muito bonito. A muralha é uma parte muito histórica da China. Tá lá muito tempo. Então a gente se emociona em ter pisado naquele lugar. E, nossa, a gente foi no lugar mais próximo de Pequim, né? Então, não era nas montanhas, não era isolado totalmente, mas é muito bonito. E é muito degrau. E você não tá Agora, sobre a prova que a gente fez lá. A prova da WMTC, da World Mathematics Team Championship, World Mathematics Team Championship 2019, aqui tá o folheto. É muito diferente da Matemática Sem Fronteiras, apesar da prova já ser feita em grupo e ter o padrão internacional. Essa prova, obviamente, ela é feita na Ásia, então a competição é muito maior e o único país fora da Ásia que estava fazendo a prova era o Brasil. Ou seja, imagina a responsabilidade. E foi a primeira vez que o Brasil foi e a gente foi muito bem representado.
teve uma menina do Rio de Janeiro que ganhou medalha de ouro no avançado internacional. No avançado internacional. E, nossa, incrível. Tinha duas modalidades de prova. Tinha a modalidade individual, a relay e a em grupo. O que acontecia? No primeiro momento foi a individual. Cada um recebia a sua prova, a gente fazia as questões. As questões a gente não aprendeu nas aulas, a gente fez um grupo de estudos a mais, que a gente ficava estudando depois das aulas e ficava estudando em período livre. E só assim a gente conseguiu ir bem, tanto que a gente conseguiu trazer 2 medalhas de prata e uma de bronze. E foi muito emocionante. Isso na etapa individual. O tempo é muito corrido. Eles põem o cronômetro na tua frente, no telão lá na frente, e daí eu olhava pra minha prova, eu fazia uma questão, olhava de novo, passou metade do tempo. Quem me conhece sabe, eu sempre falava, eu não sou de matemática. E essa Olimpíada me surpreendeu. Na verdade, eu nem esperava receber nada da Olimpíada da Matemática Sem Fronteiras, que é daqui do Brasil. Eu não esperava receber nada, muito menos lá na China, todo mundo sabe que asiático é muito inteligente e ele é cobrado para ir bem nas matérias. Então, nossa, ter tirado medalha de bronze foi muito emocionante. Depois na relay é quando tu faz uma questão e passa para tua dupla, porém os times ficavam em fileiras. Então o cara do teu lado, ele não falava nem a mesma língua que tu. O que estava do meu lado, ele era da Malásia, ele era muito querido. A única pessoa que a gente encontrou que falava português, porque às vezes chinês não fala nem inglês direito, eles sabem falar hi e é isso, é só, sério. E eles não se importam, porque eles são a segunda maior potência do mundo e eles são um país enorme e nem em Pequim eles sabiam falar, então imagina no interior. Daí passava para trás e fazia a questão. E a de time era feita em mesa, que nem aqui é no Brasil. E daí a gente mesmo se dividia as questões como quisesse. A prova era em inglês ou em mandarim. Então foi muito bom a gente saber inglês. Inglês se comunica com o mundo, então saibam inglês, estudem inglês, vem pra show skill. Então, foi isso. Depois teve a cerimônia. Esse daqui é o dinheiro deles, se tiver curiosidade. Esse daqui é o imperador deles. Eu não sei qual exatamente, mas eu achei muito bonito o dinheiro. Cada um tem um número diferente. É muito bonito. E eu ganhei essa medalha aqui. A medalha de bronze da World Mathematics Team Championship. Enfim. Lá a gente fez amizade com um grupo do Rio Grande do Norte e com o menino da Malásia. E até pelo fato de, tudo bem, a gente falava inglês, mas nem todos os chineses entendiam inglês. Então era complicada a comunicação. E inclusive eu tenho alguns chineses no WeChat e é bem legal. Tocando no assunto,
A China é uma república, é um estado totalitarista. Então, o imperador controla tudo que está acontecendo. Ou seja, WhatsApp, Facebook, YouTube, nada funciona lá. Então, a rede social deles é o WeChat. No WeChat é basicamente um Facebook com o WhatsApp da vida, que eles conversam e postam fotos. Não é que nem o status, porque não fica só 24 horas, mas é muito legal de conversar. E se tu baixar o WeChat aqui no Brasil, algumas coisas vão funcionar. Eu tentei usar aqui no Brasil, mas lá funcionou muito melhor e tem muitas mais funcionalidades e é muito até que eu consegui usar o WhatsApp um pouco, mas só com o VPN. Se tu não baixar VPN no teu celular antes de ir pra China, não vai funcionar o WhatsApp, não vai funcionar nem no Google direito, é sério. Baixem o VPN e não baixem um só, baixem uns 2 ou 3. Eu baixei 5 porque eu sou exagerada, mas um só funcionou e foi o que eu usei a viagem inteira. E até com o Wi-Fi deles, que é muito bom, que eles não têm 4G só, lá funciona o 5G. A internet deles é muito boa, mas é bloqueada as redes, então não funciona. Tu tem que baixar o VPN, tem que só assim para funcionar. E não tem jeito. Outro lugar que eu esqueci de comentar foi um restaurante tradicional. Restaurante tradicional chinês. A comida deles é muito diferente. Não, eu não comi cachorro lá. Cachorro é em outro distrito. Mas sim, eles comem vários bichos diferentes. A coisa que eu mais comi foi pato. Sério. Ele era exposto na rua, pato pendurado, que nem pendura pedaço de carne em frigorífico aqui no Brasil. Era pendurado pato, simples, com cabeça e tudo. Nossa. E daí às vezes tinha o pato normal e o pato caramelizado. Só que eu comi pato aqui no Brasil depois que eu voltei. O pato ele fica bom. Só que eu não sei o que acontece, que o chinês ele não tem muito paciência pra cozinha, eu acho. Daí eles tacam tudo na panela e o pato fica borrachudo. E daí, voltando ao tópico da comida, ou vinha o pato apimentado, muito apimentado, muito apimentado. É tipo, se vocês não têm noção, é pimenta pura. Literalmente, pega a pimenta mais forte e põe pura. Era isso que eles faziam. Ou é o pato puro, pato. Vai o pato seco. E é isso. É incrível. Outra coisa. Uma dica, se tu for pra China, é... não sei se vocês pesquisaram a origem do coronavírus, mas provavelmente, não sou médica, não sou especialista em nada, mas tem algumas pessoas que estão dizendo que veio de mercados públicos, mercados de rua, que isso realmente acontece, eu ouvi acontecer. São tendinhas que nem feira, só que eles expõem a carne. E daí tu escolhe o bicho que tu quer. Tem lugares que eles matam o bicho na tua frente, porque carne fresca. E daí matam na mesma tábua que matou o outro bicho. Então as doenças se misturam. E provavelmente foi assim que surgiu o coronavírus. Então,
se tu puder, não vai em mercado público deles, nesses mercados abertos deles, porque além de ter só comida tradicional, tem um monte de doença passando ali. E só Deus sabe o que tá acontecendo ali. As coisas do mercado são realmente muito baratas. Eu nunca vou me perdoar. Eu comprei um negocinho de caneta da Mini por 17... Não, foi 12 yuan. 12 yuan. O yuan, quando a gente foi pra lá, tava 50 centavos de real. Então, imagina, um conjunto de, acho que era 30 canetas por 6 reais. 6 reais. Nunca vou me perdoar. E é realmente muito frio o inverno deles. Fora da calefação é bastante frio, eu levei bastante casaco porque tava frio. Se cuidem, principalmente meninas, porque é uma cultura totalmente diferente. Então é muito comum os homens te puxarem, ai, tu é muito bonita, principalmente a gente que é diferente. Eu já ouvi histórias de sequestro, eu já ouvi histórias de estupro, então tomem cuidado, por favor. Mas essa foi um pouco da minha história na China. Tem essas coisas tudo muito lindas. E eu trouxe esse neném pra casa. E nossa, só foi eu e uns 2 da minha equipe. Foi 2 que ganharam medalha de prata. E nossa, isso foi uma superação pra mim, sério. E muito legal. Então, gente, só pra última dica, a gente gravou muitos diários de bordo. Toda vez que a gente saía, toda vez que a gente fazia algo diferente, a gente gravou diários de bordo. Então, se tu for viajar, se tu for aluno da Skill, grava um vídeo que vai ser recordação pro resto da vida. Não sei o que aconteceu, que meu celular do nada morreu, então eu não tenho muita foto de lá, a maioria é do celular da minha amiga. Então eu tenho essa recordação maravilhosa. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal da Show Skill para receber este e muitos mais conteúdos que estão sendo feitos pelos professores da nossa escola. Deixa um comentário aqui embaixo sobre alguma coisa que tu gostou desse vídeo, ou se tu acha que alguma coisa faltou. Se vocês pedirem, eu volto trazendo coisas mais pontuais sobre a minha viagem. E deixa o like aqui embaixo se vocês gostaram. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos, que a gente está postando muitos vídeos novos. E não se esqueçam que Skill é show. Beijos, até a próxima.